Salve a todos que seguem o canal do Colégio Pietatis. Estamos voltando aí com a nossa série mensal sobre o calendário religioso romano. Vamos falar do mês de agosto. Peço desculpas aí mais uma vez pelo atraso no lançamento desse vídeo. Já estamos aí pelos idos de agosto, né? Mas vamos lá. O mês de agosto, por que ele ganha esse nome, né? Ele ganha esse nome em honra ao imperador Augusto, primeiro imperador de Roma, e que era o sobrinho de Júlio César, né? E também o herdeiro adotivo de Júlio César, que ascende ao poder. Aí o Augusto ascende ao poder através de diversas manobras políticas, conflitos também com Marco Antônio. E o reinado de Augusto ficou conhecido como o reinado de paz, né? Foi um dos momentos em que o Templo de Jano foi fechado, né? As suas portas foram fechadas. E o que isso significa? Quando o Templo de Jano tinha suas portas fechadas, queria dizer que Roma estava em paz, que Roma não enfrentava nenhuma guerra. E foram muitos poucos momentos em que Roma teve paz, né? Se eu não me engano, foram 3 ou 4 momentos apenas, né? Por exemplo, teve no reinado de Numa Pompílios, o Templo de Jano foi fechado, e no reinado de Augusto, e mais mais um ou dois momentos que o Templo de Jano teve suas portas fechadas. É porque Jano ele observava, né, para fora das fronteiras e para dentro das fronteiras romanas, né? Ele era um bifronte. E o Augusto também ficou conhecido também por fazer algumas reformas aí religiosas justamente relacionadas a esse período de paz, né? Por exemplo, tem a Ara Pax, né, o altar da paz. Existem representações do Augusto, ele em caráter sacerdotal, né, com o véu, né, sobre a cabeça, realizando um rito, né? É uma estátua famosa dele. E existe aquela primeira bucólica de Virgílio em que o eu lírico diz que ele era um escravo, ele ganhou a sua liberdade indo para Roma e fazendo oferendas a uma certa deidade que recebia diversos incensos e oferendas em Roma. Existe uma crítica feita por um autor francês que diz que o eu lírico nessa obra provavelmente é o próprio Virgílio dando agradecimento ao imperador Augusto, né? É claro, né, isso é uma crítica biográfica, pode ser que na verdade se trate de um deus mesmo, mas é uma leitura interessante que se faz a primeira bucólica de Virgílio. Antes de se chamar agosto, né, o mês de agosto chamava Sextilis, justamente por ser o sexto mês no ano arcaico romano, né? E sendo o agosto o mês que está em pleno verão no hemisfério norte, é o mês mais quente do ano, então esse mês ele é caracterizado por algumas festividades religiosas sazonais relacionadas à colheita. Então temos, por exemplo, o culto de Sol, Sol Indiges, que é uma deidade arcaica romana. Indiges é um epíteto que significa que é uma deidade nativa, né, tipo indígena, e por isso os romanos cultuavam o deus Sol em agosto, que era por causa que era um deus relacionado às colheitas e os trabalhos agrícolas. É bem diferente daquele culto ao Sol que veio para Roma mais tarde, já em fins do Império, que era um culto importado da civilização persa, um culto oriental, e que tinha um caráter mais régio sacerdotal. Esse culto de Sol em Digas em agosto ele já tem um caráter mais arcaico, mais agrícola, né? Já que no culto romano mais arcaico, a deidade que é mais régio sacerdotal é justamente Júpiter, né? Que é um rei celestial. Além disso, tem, por exemplo, a festividade no fim do mês de Op Concilia. Ops era a deusa arcaica das riquezas agrícolas, né? Ela é cultuada nesse mês. Existem festividades também a Ceres, né? Já nas calendas de agosto se celebra a deusa Ceres, que está relacionada aos grãos, né? E também tem uma festividade no fim do mês para Sol e Lua, né? Sol et Luna. Além disso, existem outras festividades interessantes a serem observadas no mês de agosto. Algumas que são interessantes para nós também, que podemos cultuar. Essas festividades de caráter sazonal já fica um pouco complicado adaptar aqui para o nosso calendário no hemisfério sul, mas existem outras que podemos adaptar facilmente, né? Então no primeiro dia do mês, né, nas calendas se honra a deusa Spesbona e a Victoria Virgo, né? Então, ou seja, a Boa Esperança e a Victoria Virgem, que são aquelas deidades, né, que personificam aspectos muito importantes na ética e na moral romana. Depois das calendas temos uma festividade muito interessante aí do calendário romano, que os romanos eles celebravam a Supplicia Canum. Supplicum é a pena capital no idioma latino, né? E era o suplício dos cães. Por que era o suplício dos cães? Né? Disse que quando os gauleses saquearam, né, Roma, fizeram um assédio a Roma já no período mais arcaico, os cães da cidade, né, quando os gauleses chegaram na madrugada, os cães, eles falharam em alertar o povo romano, eles não latiram. Mas quem alertou o povo romano foram os gansos, né? Os gansos fizeram um escândalo
e acabaram alertando as pessoas que elas estavam sob ataque. Então o que aconteceu? Depois desse ataque, os romanos fizeram essas celebrações aí. Na verdade era mais uma punição, né? Fizeram a punição aos cães e no suplicacano o que acontecia? Eles pegavam 5 cachorros da cidade, não está claro que tipo de cachorro era, e eles sacrificavam esses cachorros e prendiam eles depois em crucifixos e desfilavam com eles pela cidade com esculturas douradas de gansos. Né? Uma festividade um pouco, que pode parecer um pouco bárbara para nós de hoje, né? Inclusive para aqueles que têm um apego emocional mais forte com cachorros e tal, mas era uma prática aí anual que os romanos faziam. Temos uma outra festividade interessante aí no mês de agosto, que é o culto de Salus Pública, uma deidade importante, inclusive, para esse período de pandemia que estamos enfrentando, né? Que é a saúde pública, uma deidade importante também para fins purificatórios no nosso larário, né? Quando nós vamos fazer a água de ablução, aquele sal que nós deixamos no larário é relacionado a Salus Pública. E para guardar a saúde tanto dos ritos do larário quanto da nossa casa. Também temos o culto de Hércules, né? Hércules ele tem um aspecto de salvador e protetor dos romanos, né? Tanto é que no idioma latino tem a expressão me Hercule, que em português tem uma equivalência a você dizer assim, Deus me livre, Deus me guarde, porque o culto de Hércules no mês de agosto ele cai justamente com o epíteto de Magnus Custos, que é um grande protetor. Né? Então, para quem tem uma relação mais próxima com Hércules, né, uma deidade guerreira, heróica, pode cultuar Hércules, né, como o epíteto de Magnus Custos, ou Hércules Invictus, né, o invencível. Temos também o culto de Venus Victrix, que é a Vênus no seu caráter guerreiro, né, a deusa da fertilidade e da beleza, mas um caráter guerreiro também, protetora do povo romano. E nos idos temos aí o culto ao par de deuses Vertumnus e Pomona, ou seja, é uma data para se oferecer frutos e grãos a essas duas deidades agrícolas. E temos também o culto a Diana e a Castor e Pollux, né? Castor e Pollux, os gêmeos relacionados aos esportes, ao pugilismo, à equitação, né? E Diana, a protetora das virgens e das mães, né? Temos uma festividade muito interessante a ser celebrada pelos cultores, né, no culto doméstico, que é a Portunália, que é um culto que se faz a Jano, né, e ao deus Portunus, uma deidade menor, em que se pede por proteção às passagens, né, e aos portões da sua casa. Então, nessa data os romanos eles colocavam as chaves no fogo sagrado de Vesta para serem purificadas e para as passagens da casa serem guardadas. Esse é um rito facilmente replicável no nosso larário no culto doméstico. Então, o que podemos fazer? Podemos colocar as chaves da nossa casa na chama do nosso larário para fins purificatórios e fazer um culto a Jano, especial a Jano, para que nossos portões, né, nossas portas sejam protegidas e guardadas pela deidade, né, que olha tanto para fora quanto para dentro, né, dos limites da nossa casa. Então é uma festividade aí muito interessante para os cultores romanos. Lembrando que ofertas a Janus geralmente são ofertas doces, né, por exemplo, mussum, que é uma mistura de vinho com mel, ou algum doce com mel também. Outras festividades interessantes desse mês, né? Temos aí a Consuália, que é um dia para se celebrar o deus Consus, né? Existia a deidade Consus também, que guardava os estoques de grão, né? Então é uma deidade que eu acredito que possa ser também replicada em casa, né? Uma oferta ao deus Consus para se proteger a comida, né, em casa, guardar a saúde, né, dos grãos, para evitar, né, qualquer contaminação, coisas do tipo. E temos uma festividade muito importante também para aqueles que trabalham com metais, né, trabalhadores do metal em geral, que é a Vulcanália, em honra a deus Vulcanus. Vulcano é o deus que preside os trabalhos do metal, né, dos trabalhadores em geral, trabalhadores braçais, e é uma data especial para ser celebrada durante esse mês, né? Cai no dia 23 de agosto. Para celebrar a Vulcanália você pode oferecer peixe a Vulcano, né? Os romanos ofereciam peixe, e você pode até celebrar um banquete, né, junto com a sua família, com os seus amigos, você prepara um peixe mais especial, oferece parte dele ao deus Vulcano no seu larário, né? Especialmente aqueles que trabalham com metal, né, fazem trabalhos braçais, esse tipo de coisa, né? E temos finalmente aí lá para o fim do mês, no dia 27, a Volturnalia, que é uma festividade que a gente não pode replicar exatamente aqui no Brasil, porque Volturnus é o deus do rio Volturno, né, de Roma. Então os romanos cultuavam o seu rio sagrado.
Mas o que a gente pode fazer? Nós podemos adaptar de uma outra forma. Se os romanos cultuavam um rio que era muito importante para eles e sagrado nessa data, nós podemos aqui cultuar um rio que é importante e sagrado para nós aqui também. Se tem um rio de uma grande magnitude na região onde você mora, com o qual você tem uma relação especial, você pode adaptar essa data fazendo um culto a esse rio, né? Fazendo uma oferenda a esse rio, depositando as oferendas lá, né? Inclusive cultuando as deidades que estejam presentes ali naquele rio, né? Os lares daquele rio. E isso é importante, né? Até para a gente estabelecer uma relação mais próxima com a natureza, sendo que muitos rios importantes aqui no Brasil, infelizmente, eles estão num estado aí deplorável, né? Estão poluídos hoje e não são mais aproveitáveis como eram em um tempo mais antigo. Então, um culto interessante aí a ser aplicado durante o mês de agosto. Então, essas são as festividades de agosto, né? Desejo a todos os cultores que nos seguem boas celebrações, boas festividades e continuem acompanhando o nosso canal aí para mais coisas no futuro. Muito obrigado e até a próxima.